No pódio da região de hoje, a gente tem como convidado o Capitão Carbonel. Ele que é o capitão aqui do Corpo de Bombeiros da região do Alto Tietê, tem mais de 20 anos de experiência, vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória e também os principais casos que acometem e que levam a ser acionado os bombeiros da nossa região. Capitão Carbonel, seja muito bem-vindo aqui no pódio da região. Muito obrigado, agradeço pelo convite, estamos aqui à disposição. 20 anos aí de trajetória, 20 anos aí de carreira no Corpo de Bombeiros. Eu queria que a gente começasse esse bate-papo com o senhor falando um pouquinho como é que se iniciou essa carreira e quando que você decidiu que queria entrar na corporação. Meu pai é militar, aposentado do Corpo de Bombeiros, então iniciou desde criança, quando eu via meu pai sair para trabalhar e por vezes acompanhava ele nos plantões no Corpo de Bombeiros. Foi aí que, então, aos 18 anos eu resolvi prestar para o Corpo de Bombeiros, que fui aprovado na Academia do Polícia Militar do Barro Branco e iniciei minha carreira lá e eu, fazendo 20 anos esse ano, completo 20 anos no serviço já. Aqui sempre no Alto Tietê? Não, eu fiquei um bom tempo em São Paulo, né? Porque a Academia de Polícia Militar do Barro Branco é em São Paulo, então a gente passa por 4 anos de estudo lá em São Paulo. Posteriormente a gente trabalha na região metropolitana e o capital. No meu caso eu fiquei na região leste aqui na capital por um bom tempo e posterior, mas já faz 5 anos que eu vim para nossa região, porque eu moro aqui na região, né? Então tô por aqui já desde 2017. Já conhece bem essa realidade aqui do Alto Tietê, né, capitão? Já estou bem familiarizado. Porque aqui, embora o Alto Tietê ele seja uma região que ele se aproxima muito da capital paulista, tem uma área urbana também muito importante, a gente tem áreas agrícolas, a gente tem muitas nascentes, a questão de lagoas e tudo, então faz com que essa região seja muito diversa, né? Exatamente. Tem essa característica bem acentuada aqui na nossa região, tanto a parte urbana quanto a parte rural. E a parte rural também é muito grande, assim como a urbana, né? Que já está emendada na Zona Leste. Então, tem essa característica que é bem acentuada aqui e o que acaba tendo ocorrências até diferentes da área capital da cidade, né? É verdade. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre o leque de atribuições que são dos bombeiros, né? Desde uma ocorrência que é a mais popular, que é a questão do fogo, né? Dos incêndios, onde os bombeiros são acionados de maneira muito mais imediata, até os casos de socorros diversos. Capitão, eu queria que o senhor falasse agora, nesse momento que a gente está, nesse período do ano, qual que é o momento que a gente saiu agora, nesse período onde parecia que era verão, né? Em dias de muito calor. Quais foram os chamados de mais ocorrência que vocês tiveram? A gente acabou de sair da parte de inverno, né? Então quando a gente pega essa parte de outono e inverno, a gente tem um clima muito seco, e o que acaba favorecendo aos incêndios. Grande parte de incêndios em vegetação, porém também com incêndios em residência e incêndio em indústrias. Então essa parte do ar muito seco favorece esse tipo de ocorrência. E aí é onde os bombeiros atuam ali já para fazer essa atuação. Agora a gente também estava conversando que tem os socorros também que envolvem mais ação humana, né? A gente saiu agora do mês de setembro, que foi o Setembro Amarelo, né? Onde diversos municípios do Brasil fizeram a campanha de valorização da vida. Porém, aqui na região a gente tem um índice muito alto ainda de atentados, né? Contra a própria vida. Exatamente. A gente tem essa problemática, mas assim, uma característica anual. Todo ano, né, quer dizer, no ano inteiro, mas assim, todo mês, praticamente toda semana, a gente tem alguma ocorrência de tentativa de suicídio. Então, assim, toda semana a gente atende em algum município aqui, pelo menos uma chamada. A gente não deixa de atender e, infelizmente, está uma crescente muito grande, por vários motivos, né? Depressão, uso de entorpecente, de drogas lícitas ou ilícitas, mas, infelizmente, é um tipo de ocorrência que só vem crescendo. E para vocês terem uma ideia do tamanho do empenho em que a corporação faz para salvar essa vida, teve um caso em que foi utilizado, inclusive, o rapel, né, para tentar adentrar a casa de uma dessas pessoas. Né? Exatamente. Tem alguns casos, né, até a grande maioria das vezes, são pessoas que estão em locais altos. Esse último caso que nós tivemos em Suzano, a pessoa estava trancada dentro do apartamento e esboçava se jogar pela janela. Então, para a gente poder evitar que essa pessoa cometesse, que às vezes está naquela depressão muito grave ou tenha usado algum tipo de entorpecente que no momento a gente não sabia o que era até então, né? A gente teve que usar de rapel para poder entrar no apartamento, para evitar que essa pessoa se precipitasse, né? Para evitar ali a questão de a pessoa vir a óbito, né? E uma outra
questão muito importante é do quanto a população em geral ela tem essa percepção de algum problema que está acontecendo ali e ela aciona o corpo de bombeiros. O caso dessa mulher é um deles, mas qualquer caso que envolva acidente, de repente fogo em mata, em qualquer situação onde o chamado chega ao corpo de bombeiros, é importante a gente também observar, né, que a população, a sociedade como um todo, ela tá atenta no que tá acontecendo no seu dia a dia, né? Não, exatamente, né? Hoje a gente, ainda bem que assim, a gente diminuiu demais o número de trotes, né? Isso prejudicava muito o nosso serviço. Então hoje a população tem muito mais consciência do que precisa ser feito. Então se ela verifica algum tipo de ocorrência que precisa ser acionado do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, a pessoa hoje tem uma consciência que vai ligar, vai ser atendida no menor tempo possível. E assim, a gente vai estar indo para ajudar. Então é importante a pessoa realmente verificar se precisa, ou se tiver na dúvida, sempre liga. Liga para o bombeiro 193 ou para a Polícia Militar 190, que nós ficamos na mesma central. Mesmo que seja uma ocorrência de bombeiro, se você ligar 190, nós vamos atender do mesmo jeito. Então hoje está bem fácil, as pessoas que têm essa consciência, facilita muito para a gente ir atender o mais rápido possível algum tipo de ocorrência que precise. Como ver esse caso que a gente citou agora, né, dessa pessoa que tentou contra a vida, ou se você vê qualquer outro tipo de característica semelhante, é melhor a gente pecar pelo excesso e pedir uma confirmação, né, da equipe que vá até o local e faça essa verificação. Até porque você não se expõe, né? É importante também destacar isso, né? Quem liga tem anonimato. Exatamente. Assim, não fique com dúvida. Se tiver com dúvida, liga. Tinha certeza, lógico que vai ter que ligar, né? Uhum. Mas a gente tá lá. Nossas equipes trabalham 24 horas por dia, então qualquer horário, qualquer dia que ligar, vai ter alguém para atender e vai ter qualquer equipe para poder ir até o local onde a gente está precisando. Capitão Carbonel, a gente passou por um momento agora também de muitos dias com altas temperaturas, né? E a gente sabe que na região, principalmente de Suzano, a gente tem muitos lagos, né? Tem uma lagoa muito popular ali, a Lagoa Azul, que infelizmente acaba ocupando as manchetes quando existe alguma fatalidade de afogamento. A gente também tem cidades onde tem nascentes, cachoeiras, enfim. Qual que é o alerta que é possível dar nesse momento aí para quem quer entrar em rios, em lagoas, enfim, e que a gente sabe que acaba tendo uma incidência grande desses índices de afogamento nesse período? Exatamente, infelizmente, agora na parte do verão, com essas altas temperaturas, as pessoas acabam procurando muito esses locais que são totalmente inadequados para banho. A gente recomenda que não entre nesses locais. Esses locais não são feitos para ser usado como um local de banho. Então assim, não tem segurança. Por mais que a prefeitura, a defesa civil faça um trabalho ali de prevenção, a população por vezes não respeita. Uhum. E assim, então a orientação, não entrar, jamais entrar. Porque a grande parte das pessoas não sabem nadar. Uhum. E mesmo quem sabe nadar, por algum motivo ali, pode estar com algum problema, pode vir se afogar também. Então são os locais que tem profundidades diversas. A pessoa nem sempre vai estar numa parte só rasa. Uhum. Em questão de um passo, você vai entrar para uma profundidade muito maior. Então assim, o risco é muito grande, não vale a pena entrar. Só que infelizmente ainda acontece e a gente atende caso todo ano na mesma situação. E quando soma-se a isso, consumo de bebida alcoólica? Exatamente, esse é um fator, tanto bebida alcoólica quanto drogas também, a gente acaba observando muito isso, né? Que as pessoas vão para esses locais, acabam ingerindo grandes quantidades de bebidas alcoólicas e fazendo uso de entorpecente. E acabam entrando na água, porque ficam encorajadas. E esse que é o maior problema. Acham que sabem nadar e não estão em condições, né, nem físicas, nem psíquicas, e acaba tendo problema ali de afogamento. Se acaso se deparar com uma questão dessa, primeiro a gente orienta para que não vá, mas se de repente se deparar com uma questão dessa, da pessoa tá se afogando e você tá observando, a pessoa não deve entrar na água ali para tentar ajudar a outra, porque vão ser duas pessoas que vão estar se afogando. Uhum. Porque assim, esses locais são de extremo risco. Então a gente orienta, primeiramente de novo, né, reforçando, é importante não ir nesses locais. Isso é primordial. Se tiver no local e verificar que tem uma pessoa se afogando, tenta oferecer algum tipo de objeto para a pessoa se segurar. Uhum. Ou, no caso, se você tiver um treinamento específico, né, de salvamento ali de afogados, que é muito difícil normalmente a população ter. Então a gente assim, preza para que realmente as pessoas não vão nesses locais, é a melhor opção. Entendi. A gente falou de tantos casos diversos e de tantas habilidades, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre todas essas habilidades aí que um bombeiro hoje do estado de São Paulo, ele tem, né? Então, ou seja, a gente falou de resgate aí de afogamento, esse caso aí que foi utilizado, inclusive, a técnica do rapel para conseguir entrar no apartamento dessa pessoa, apagar incêndio, enfim, é muita coisa, né?
Realmente a gama... Nosso serviço é bem dinâmico, né? E a gama de ocorrências é muito grande. É nosso estado, o maior estado aqui do Brasil, então imagina cada tipo de ocorrência que acaba a gente atendendo, né? Então, assim, realmente, o bombeiro ele passa por um treinamento muito específico. Todos os bombeiros têm um treinamento muito específico, porque nós atuamos em várias áreas, tanto de incêndio, salvamento em água, salvamento em local envolvendo altura, salvamento em mata, ou desmoronamento, ou deslizamento de terra, etc. São várias ocorrências, assim como de resgate, que também é muito importante. Então, o bombeiro tem treinamento em todas as áreas. Temos bombeiros que têm especializações em algumas áreas. Então, assim, bombeiro que é mergulhador, tem um bombeiro que é especialista somente em, não só tão somente, né, mas também na parte de altura, que também é um risco muito alto até para nós, né? É um tipo de ocorrência que envolve muito perigo. Bombeiro especializado em busca em mata, porque nós temos na região de Mogi a Serra de Bertioga, que assim, muitas pessoas ainda vão fazer trilha lá e assim sempre se perdem, e o bombeiro tem que entrar em mata. Então um treinamento específico para a gente poder ir lá, porque às vezes você passa horas ou às vezes até mais de um dia dentro da mata para poder retirar uma pessoa. Situações de desmoronamento, situação de deslizamento, que inclusive nós tivemos aqui em Ferraz no início do ano, né? Sim. Um deslizamento de terra que vitimou uma pessoa, ficamos por 10 horas lá escavando o local para poder retirar essa pessoa. Então, assim, a gama de treinamento nossa é enorme para a gente poder estar todo dia preparado. E a pessoa faz o treinamento, né? Todo o serviço do bombeiro ele tem um tipo de treinamento específico para não esquecer. Porque não é todo dia que a gente atende as mesmas ocorrências. Sim. Tem ocorrências que são mais esporádicas. Então, todo dia a gente faz algum tipo de treinamento, tanto da parte teórica quanto da parte prática, para a gente ficar com isso sempre na mente, para a gente ter sempre um reflexo ali apurado para o atendimento de ocorrência específica. E eu queria que você falasse também do ponto de vista da entrada, também do ingresso de novos agentes. Existe ainda uma grande procura, né, por formação de bombeiros, seja aquelas pessoas que querem aí prestar o concurso, entrar para a formação, porque o bombeiro, ele principalmente no imaginário das crianças, sempre é um grande herói, e a gente sim reconhece esse, porque é um papel que você desempenha de salvar vidas, né, muito importante. Tem ainda uma grande procura? Graças a Deus que assim, as crianças e a maior parte das pessoas gostam muito da gente, né? Todo ano a gente chega ali na 98% de aceitação da população. Isso pra gente é fantástico. A procura sempre é muito grande, porém assim, a procura é grande, porém para você passar em todas as fases dos nossos testes lá, a pessoa tem que estar preparada, porque envolve teste escrito, né? Com a parte das provas escritas, com vários conhecimentos que a pessoa ali tem que ter, a parte física, que tem treinamento físico, parte de prova física que a pessoa tem que se submeter, e alguns testes específicos, como de natação, mas a parte psicológica, que é importantíssima. Então a gente tem uma fase de provas da parte psicológica, então tanto de parte psicotécnica quanto de entrevista com o psicólogo, para ver se a pessoa também, pelo menos, tem ali um perfil adequado para estar trabalhando com a gente. Investigação social, ver se a pessoa é idônea, não teve nenhum problema. E assim, a procura é grande. E todo ano sempre tem. Tem a diferenciação da pessoa entrar da graduação mais baixa, que seria como soldado, né, para poder crescer na carreira e até sargento. Então a pessoa procura um edital específico para o Corpo de Bombeiros. Hoje a pessoa pode entrar direto para o Corpo de Bombeiros, fazer a escola, que é 1 ano de treinamento lá em Franco da Rocha, que é a nossa escola mesmo. Antigamente era diferente, né? Que a pessoa primeiro entrava pela polícia militar para depois ir para o bombeiro, né? Então hoje a pessoa tem essa opção de querer entrar como soldado, faz o curso de 1 ano, após esse 1 ano de treinamento, vai vir para os nossos quartéis para estar trabalhando. Ou se a pessoa tem interesse em entrar como oficial, que é a partir de aspirante oficial, né? Ela faz o concurso público, que é a Academia do Polícia Militar do Barro Branco, vai ficar em 4 anos em estudos e saindo de lá, faz mais 1 ano de curso para oficial do Corpo de Bombeiros para poder vir trabalhar. Então tem essa distinção, né? Numa carreira assim que é muito esforço do começo ao fim, né? Agitado. E mesmo quando entrar, e quando agitado. entrou, continua ainda. E continua, bem dinâmico. Capitão, teve alguma ocorrência que te marcou muito? Alguma coisa que assim, dentro da sua trajetória, foi alguma coisa que você sempre carrega contigo? A gente participa de várias ocorrências, né? Várias ao longo dos anos. Posso citar algumas. Brumadinho, nós fomos no apoio a Brumadinho, ao estado de Minas Gerais, né? A gente teve uma equipe aqui do Alto Tietê, que até eu que comandei a equipe, nós fomos para lá, nós ficamos 7 dias lá nas buscas dos corpos. Então uma ocorrência bem complicada, pela magnitude da ocorrência, de tantas pessoas ali que acabaram perdendo a vida. Então, e a gente fica muito tempo fora, isso consome muito, né? Tanto a parte física quanto a parte psicológica, não é fácil de atuar. Mais recente, nós tivemos a ocorrência de São Sebastião, no litoral paulista. Inclusive eu estava de plantão, nós tivemos que ir para lá também.
A minha equipe foi uma das primeiras a chegar lá, que tanto nós tivemos que chegar por helicóptero, porque pela terra ninguém chegava, né? Porque todas as rodovias e avenidas estavam bloqueadas devido ao deslame de terra, né? Então, para vocês terem noção, né? A gente saiu de helicóptero do grupamento aéreo, né? O Águia, da Polícia Militar, de São Paulo, do Campo de Marte, direto para São Sebastião, com as equipes para poder atuar lá, né? E era um plantão, você estava de plantão. A gente estava de plantão e a gente esperando as acionado. ocorrências daqui da região. Quando no meu caso, quando eu tô de plantão, eu fico em São Paulo na sede do Corpo de Bombeiros, que é na Praça da Sé, tomando conta da região metropolitana. Então foi logo no domingo, que inclusive eu estava de plantão, e a gente foi informado que teve na madrugada esse deslizamento muito grande de terra, e que as equipes de bombeiros lá debaixo do litoral norte não conseguiam chegar porque não conseguiam atravessar as pistas devido ao bloqueio pela lama. Então o nosso comandante de São Paulo, comandante do Corpo de Bombeiros, acionou nossas equipes, que nós estávamos em São Paulo, pelo helicóptero da Polícia Militar, né, o Águia, para levar a gente de helicóptero para o local. Então foi colocado essas primeiras equipes por sobrevoo nesse local. E assim, foi uma ocorrência marcante para a gente também, porque nós chegamos na primeira hora, já tinha mais de 30 corpos já para ser retirados, sabe assim? E a gente estimava a mais grande quantidade de dezenas, talvez, de corpos teriam ali soterrados também, que a gente não sabia quantas casas tinham. Na hora o helicóptero sobrevoava o local para a gente verificar o que estava acontecendo, eram várias casas que estavam no pé do morro, o morro desceu e arrastou todas, né? E numa região que vocês não conheciam, né? Uma região que a gente não conhecia, não tinha noção nenhuma, né? Só de passar pela rodovia, assim, né? Então, esse tipo de ocorrências são ocorrências complicadas, né? A gente tem que estar preparado, assim, da parte profissional, porque você tem que usar, às vezes, por treinamentos. Por isso que eu falo que a gente treina todo dia para estar sempre preparado, porque você não sabe quando que você vai usar. E da parte psicológica também, né? Porque não é fácil você chegar no local, você vê criança, você vê idoso, né? Você vê várias pessoas com situações complicadas, né? Ainda lidar com toda aquela comoção da comunidade e eles também estavam tentando ajudar, né? E isso, para você ter ideia, né? O Corpo de Bombeiros era a única instituição do estado que estava lá no local. Não tinha chegado ainda a Polícia Militar, assim, não tinha equipe do policiamento no local porque não conseguiam chegar. A prefeitura não estava no local porque não conseguia chegar. Então ficou só o Corpo de Bombeiros com a população. E só. Então, assim, nós ficamos por várias horas. Até conseguir chegar, o pessoal demorou muito. Para você ter ideia, o nosso governador Tarcísio, chegou por helicóptero também no final da noite. Então ele foi lá, foi até no local, o helicóptero deixou ele lá no local. Mas assim, a gente só chegava por sobrevoo. Não tinha como você chegar, né? Então, o bacana disso é que a população acaba nos ajudando muito. Isso é muito importante. Acaba parando para escutar. É lógico que eles enxergam na gente uma salvação, assim, né? E assim, acabam escutando a gente para a gente poder organizar, porque é um local ali de muito nervosismo, né? Vários problemas. Então você tem que colocar ordem no local, organizar aquelas pessoas para poder fazer o melhor possível ali naquele momento, né? Um momento crítico, né? É verdade. Voltando aqui para a região do Alto Tietê, capitão, o senhor tinha falado também, daqui da nossa região a gente não tem, a única cidade que não tem uma corporação desses municípios que você está aqui é Poá, né? Ferraz tem um corpo de bombeiros, Itacoaxetuba também tem uma corporação grande, Mogi também, uma que acaba dando suporte em toda a região, e Poá é um município que ele não tem. Existe a necessidade de se ter uma corporação ali? Com certeza, nós já estamos trabalhando já há um bom tempo com a prefeitura para a gente trazer mais uma unidade nossa, né? Deixar o nosso quartel ali com nosso efetivo e viaturas, porque hoje Poá tem 120 mil habitantes. Então hoje a prefeita ela entende a necessidade, né? Já era para ter um quartel lá há um bom tempo, mas os prefeitos que passaram acabou não enxergando a necessidade. Essa prefeita atual, ela enxerga, ela sabe da importância, quer que a gente venha, porque assim é muito importante, né? A questão de 2 semanas, 3 semanas no máximo, a gente teve uma explosão numa indústria que mexia com líquido inflamável em Poá, que vitimou 2 pessoas. Nós ficamos diversas horas para poder apagar o incêndio. Então assim, o município é pequeno, sim, mas nós temos 120 mil habitantes. E todo dia nós temos equipes que vão para Poá. Então hoje assim, a prefeitura entende dessa emergência, né, que a gente precisa realmente estar lá, dessa urgência. Nós já estamos trabalhando já para poder trazer uma viatura, para começar o serviço lá o quanto antes. Por nós já estaremos já funcionando lá. Porque assim, é importante todo mundo ter essa oportunidade de ter uma equipe de socorro o mais próximo possível. Porque não adianta a pessoa que mora em Poá ligar 193 e não ter uma viatura próxima, ou esperar uma viatura do bombeiro ficar fora de ocorrência para poder atender, às vezes demora muito. Não temos tantas viaturas de SAMU para poder atender. É verdade. Então assim, nós temos poucas unidades de resgate. Então
Assim, a pessoa precisa de ter ali um órgão do Estado, que no caso somos nós, de pronta resposta. Tanto para incêndio, para uma questão de resgate e diversas ocorrências. Né? Tá certo. E a gente espera que isso aí chegue logo, né, para o bem de toda a população e para que o atendimento seja feito com o tempo mais reduzido possível. Sim, e aí a gente tem a probabilidade de sucesso maior, né? Exatamente. É importantíssimo. Todo município, o bombeiro prevê que todo município com mais de 50 mil habitantes é importante ter uma base nossa. Tá certo. Capitão Carbonel, eu agradeço muito a sua participação aqui no Pod da Região, falando um pouquinho sobre toda essa atuação, sua trajetória e todo o trabalho que é desempenhado aqui pelo Corpo de Bombeiros aqui na região do Alto Tietê. Eu que agradeço a oportunidade, nós estamos sempre à disposição, lembrando o telefone do Corpo de Bombeiros que é 193 e para o que precisarem nós estaremos lá prontos. Tá certo, capitão, muito obrigada pela sua participação. Aqui no Pod da Região de hoje, a gente conversou com o Capitão Carbonel, ele que é do Corpo de Bombeiros aqui do Alto Tietê. A gente falou um pouquinho sobre as ocorrências que têm maior incidência nesse período do ano. Também a gente falou sobre a trajetória do capitão e as ocorrências também que mais marcaram a vida deles. E para finalizar também a necessidade da implantação o mais rapidamente possível de uma unidade do Corpo de Bombeiros na cidade de Poá. O Pod da Região de hoje fica por aqui. Lembrando a você que o Portal da Região é a notícia que você precisa.